E aí, pessoal, vamos agora para mais uma revisão de língua portuguesa. E eu quero agora trabalhar com vocês um conteúdo que é fundamental para o estudo da língua portuguesa, que é a parte da morfologia. Eu sei que não é o seu caso, mas alguns alunos falam para mim: ah, não, professora, português é muito difícil, eu não sei nem por onde começar. A gente tem que começar pelo começo. E o começo não é o básico. O começo é a base de tudo. Agora, para trabalhar com esse conteúdo que é fundamental para tudo que você vai precisar ao longo do seu estudo de língua portuguesa, eu escolhi uma poesia da nossa querida Cora Coralina. E aí a poesia das pedras, daqui a pouquinho eu vou ler com vocês. Antes disso, eu vou colocar um conceito básico que a gente tem de ter para poder aplicar. Então, me acompanhe aí. Então, temos aqui a poesia das pedras. Daqui a pouquinho nós vamos ficar felizes lendo essa poesia. Mas, por enquanto, olha só. Eu disse que a nossa intenção é trabalhar com morfologia, que é a identificação de classes gramaticais. São quantas classes gramaticais? 10. Pessoal, eu sempre falo para os alunos que a morfologia é como se fosse a nossa carteira de identidade. Quem você é. É Aline, Pedro, João, Maria, então eu apenas identifico quem é quem. Tudo bem? Então essa é a nossa missão, descobrir qual é a classe de cada palavrinha. Agora, se há 10 classes gramaticais, a gente tem de ter um eixo, tem de ter um ponto de apoio, e vamos imaginar o seguinte: dessas 10 classes gramaticais, uma eternamente vai ser o nosso ponto de apoio, que é o verbo. Muito bem. Mas há um segundo ponto de apoio, que é o substantivo. Então, o nosso eixo, professor, eu não sei por onde começar. Vamos começar procurando verbo e substantivo, beleza? E depois, professora, nós vamos conectar. Então, olha só, a gente tem verbo, elemento nuclear, substantivo é elemento nuclear. A classe gramatical que é modificadora do verbo é o advérbio. Por enquanto, eu vou colocar esse conceito inicial. A intenção é a gente fazer uma revisão bem prática desse conteúdo. E conectado ao substantivo, a gente tem artigo, adjetivo, pronome e numeral. Então, olha só o que a gente vai combinar, e você pode fazer esse exercício, esse teste em qualquer texto que você pegar. Marca verbo, marca substantivo. Depois que eu marquei verbo, marquei substantivo, eu vou puxar setinhas. Se o que eu precisar classificar estiver conectado ao verbo, a gente já sabe que só poderia ser advérbio. Agora, se o que eu for classificar estiver conectado ao nome, estiver conectado ao substantivo, nós temos 4 possibilidades: artigo, adjetivo, pronome e numeral. Então, vamos aplicar e a gente vai chegar a algumas conclusões. Então, olha só. Das pedras, ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Teci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedra. Entre pedras cresceu a minha poesia, minha vida. Quebrando pedras e plantando flores, entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Então, olha só, aqui eu vou marcar primeiro verbo e substantivo. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim, levantei é verbo, uma escada. Eu vou deixar o alto daqui a pouquinho, que eu já vou comentar. Subi, teci, um tapete. Eu tô marcando o quê? Fala para mim aí, verbo e substantivo, beleza? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou marcar todos os substantivos primeiro, substantivos de amarelinho, para a gente organizar melhor a ideia, e depois eu venho marcando os verbos de azul, e daqui a pouquinho eu digo por que eu marco o verbo de azul. Então, o sonho, a estrada, o leito, a casa, o companheiro, a pedra, as pedras, a poesia, a vida, as pedras, as flores, as pedras e a pedra e meus versos. Eu sei que não é o seu caso, mas se você tiver alguma dificuldade para identificar aquela palavra como substantivo, coloque o artigo antes da palavra. Mesmo que não venha acompanhado, coloque o artigo, que você vai perceber que dá para identificar com facilidade. Tudo bem? Marquei os substantivos de amarelinho, agora eu vou marcar o verbo de azul, porque eu digo que o verbo é o homem da relação. Por quê? Faz uma coisa só. Se mandar fazer duas, vai dar errado. Então, vou marcar agora os verbos. Vamos aí? Me acompanhe. Então, escolhi aqui a cor para representar. Pronto, ajuntei, vieram, levantei, subi, teci,
perdi, o que mais? Cresceu, quebrando, plantando, esmagavam e levantei. Então, peguei primeiro aquilo que é núcleo. Agora, o que eu quero saber é qual é a classe gramatical da palavra todas. Ah, professora, eu não lembro, não. Mas eu não quero, preste atenção, preste atenção. Eu não quero que você olhe e fale, professora, eu não lembro. Eu quero que a gente raciocine. Não existe nada solto, tudo é conectado. Então, nós vamos agora exercitar, puxar setinhas. Veja quem é que está ligado a quem eternamente. Então, veja, todas está ligada a quem? Fala para mim. A pedras está ligado a um substantivo. Veja que o as também está ligado a pedras, está ligado a um substantivo. E se está ligado a substantivo, eu vou levantar as possibilidades. Estão vendo que acabamos de falar? Que poderia ser artigo, adjetivo, pronome ou numeral. Então, se todas está ligado a um substantivo, ou é artigo, ou é adjetivo, ou é pronome, ou é numeral. Esse vai ser o nosso roteiro, tudo bem? Primeiro passo, eu puxo setinhas e depois eu vejo o que poderia ser. Me conta, vocês acham que a palavra todas poderia ser um artigo? Não. Ou a, os, as, uma, uns, umas. Concordam comigo que a família dos artigos é uma família muito pequenininha? Então, pronto, todas, nunca na vida poderia ser artigo. Então, me acompanha aqui. Não é artigo. Vocês acham que todas é uma característica das pedras? O adjetivo serve para caracterizar, não é adjetivo. Vocês acham que todas eu estou quantificando as pedras ou ordenando primeiro, segundo, terceiro? Não. Então não é numeral. Então veja só, eu primeiro identifiquei o substantivo e depois eu puxei setinha. O que eu quero classificar está conectado a quem? Está conectado ao nome. Se está conectado ao nome, 4 possibilidades. Artigo, adjetivo, pronome e numeral. Todas não é artigo, todas não é característica, todas não é numeral, então só nos resta o quê? O pronome. Todas as pedras é qualquer pedra, qualquer tipo de pedra. Então, é o que a gente chama exatamente de pronome de sei lá. Sei lá o quê, professor? Ué, pronome indefinido. Todas as pedras eu não sei quais são, sei lá, então indefinido. Vocês estão vendo, pessoal, que a proposta é levantar, puxar setinhas, levantar possibilidades e eliminar possibilidades. Dessa forma, a gente trabalha com português de maneira lógica, saindo do decoreba. Então, acompanhem, esse todas é pronome e pronome indefinido. E o as pedras só pode ser um artigo definido, tudo bem? Depois, levantei uma escada muito alta. Estão vendo que é uma escada e uma escada alta. Então, uma não é uma, duas, três, é alguma escada. Então, este uma está aqui. Vocês estão vendo que uma não é uma quantidade. Não tem como ser pronome, não é característica. Então, é um artigo e é o que a gente chama de artigo indefinido. E essa escada é uma escada alta. É uma característica da escada. Então, só pode ser um adjetivo. Agora, vocês estão vendo que o muito está ligado a alta? Então, esse muito alta, muito ligado a um adjetivo, só voltando um pouquinho para o nosso conceito, o advérbio é junto do verbo, mas o advérbio pode modificar também um adjetivo ou o próprio advérbio. Então, aqui esse muito é um advérbio porque modifica o adjetivo. Agora, olha só que eu falei, pessoal, eu vou deixar isso no alto em espera. Vocês estão vendo que está dizendo que no alto subir. Professora, a gente acabou de colocar o alto aqui como adjetivo? É verdade, porque alto é uma característica da escada. Mas quando fala no alto, estão vendo que o no é a preposição em, mas o artigo o alto. Qualquer palavra acompanhada por um artigo ou é um substantivo ou passa a ter valor de substantivo. Então, quando eu falo escada alta, é uma característica, mas quando falo que eu subi no alto, é o alto. Se já está acompanhado por um artigo, então pronto, neste caso, só pode ser um substantivo. Depois,
Um tapete floreado. Não é 1, 2, 3, 4, 5. É algum tapete floreado. Esse de novo, é um artigo indefinido. E floreado só pode ser uma característica, é um adjetivo. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro. Então, esse uma que aparece em todas aqui é alguma estrada, algum leito, alguma casa, algum companheiro. Todos artigos indefinidos. Agora, vocês estão vendo que esse tudo, em tudo de pedra, esse tudo está substituindo o que foi mencionado anteriormente. Então, este tudo é uma palavrinha que está substituindo os substantivos. Se está substituindo os substantivos, a palavra que assume exatamente esse papel é o pronome, porque um pronome só pode substituir um nome. Então, o tudo é um pronome, mas não é um pronome porque está acompanhando. É um pronome porque está substituindo as palavras que foram mencionadas. Tudo de pedra. Tudo o quê? A estrada, o leito, a casa, o companheiro, tudo de pedra. Aí depois, entre pedras cresceu minha poesia. Minha poesia tá ligado, minha tá ligada à poesia, que é substantivo. Vamos de novo? Quando tá para fazer lavagem cerebral. Quando estiver ligado ao substantivo, quais são as possibilidades? Artigo, adjetivo, pronome numeral. Minha não tem como ser artigo, minha não é uma característica, minha não é uma quantidade, então só pode ser um pronome, esse é muito fácil de ser identificado, porque ele já indica posse, é o chamado pronome possessivo, beleza? Pessoal, então olha só, a proposta de ter colocado esse texto aqui foi para mostrar para vocês o raciocínio lógico que a gente tem de seguir para poder classificar as palavras. Então, qual é o raciocínio lógico? Professor, é português ou é raciocínio lógico? É raciocínio. Tudo eu preciso pensar, eu não posso partir do pressuposto de que eu vou decorar. Se eu não entendo, não adianta. Eu decorei, daqui a pouco eu sacudo a cabeça e a ideia vai embora. Então, qual é a proposta? Eu sei que existe um eixo, verbo e substantivo, palavras que modificam o substantivo e uma classe que modifica o verbo. Se eu primeiro identifico o que é nuclear, depois eu puxo setinhas, por exemplo, conectei alguma palavra conectada a um substantivo. Eu levanto possibilidades e elimino possibilidades. Se você treinar dessa forma, por meio da metodologia correta, você não erra nem se quiser. Mas é um processo, é um treinamento e essa mesma lógica que sustenta a morfologia, que é a base de tudo, é a lógica que sustenta toda a gramática, beleza? Então coloquei esse texto aqui só para mostrar para vocês que é possível sim entender gramática saindo daquele super sofrimento de decore, beleza? Só utilizando o método correto. Então, espero que tenha ajudado. Deixe seu comentário no vídeo, participe aí das redes sociais, me acompanhe no meu blog e me acompanhe também no Instagram.